Hoje em dia, tudo é marca. Seu negócio precisa de uma marca forte, sua carreira precisa de uma marca. Quando eu falo sobre alguém, eu não estou falando sobre alguém, eu estou falando sobre a maneira que eu vejo e que eu entendo do mundo, o que tem dentro de mim para eu poder falar sobre alguém. Se existe alguém que entende de imagem, estratégia, posicionamento, reposicionamento, essa pessoa é Giz de Oliveira. Ela é comunicadora, relações públicas e especialista em marketing de influência. Ela já ajudou a moldar a carreira e reputação de grandes artistas, das maiores marcas do Brasil e reality. O Arthur, eu não queria nem fazer o Arthur, assim, e não era porque ele estava cancelado. Toda vez que você vai transitar para um novo passo da tua carreira, para um novo relacionamento, você tem que ajustar a tua mentalidade. Você tem que ajustar o teu comportamento. Como que a pessoa pode transformar a visibilidade em relevância? É sobre o que você muda internamente também, na mentalidade. Com mais de 25 anos de experiência, Giz se consolidou como a maior do mercado. Ela praticamente construiu o mercado que conhecemos hoje. Eu não quero mais ser lembrada, eu quero deixar um rastro de força de construção para quem precisa. Como construir uma marca pessoal forte? Como transformar a exposição em relevância? Como as mulheres podem assumir o protagonismo na comunicação e no entretenimento? E como um artista e o empreendedor pode usar o storytelling para moldar a sua própria narrativa. Esse episódio está imperdível! Então, produção, vocês podem pegar ali na minha bolsa a pantufa? Ai, Jesus! Adoro pantufa. Uma pra mim, eu aqui, amo pantufa. uma pra ela também. Obrigada. Olha, novinha. Mentira, garoto. Tá confortável, tá gostoso. E você vai levar pra casa. Jura? Eu tinha coleção de pantufa em casa. Eu amo pantufa. Eu tenho uma coleção de pantufas. Giz de Oliveira, seja muito bem-vinda à Autonomia Podcast. Amiga, você não sabia o quanto que eu tava te querendo aqui. Guria, eu fico te vendo, eu falo, eu vou estar lá com ela, eu vou estar lá, eu vou encher o saco dela. Eu acho muito importante ter movimento. É uma honra para mim poder estar aqui falando com você, trazendo a minha história, trazendo a tua história, e a gente poder mudar a história de quem estiver assistindo a gente. Então, obrigada por você ter me chamado até aqui. Você é hoje, possivelmente, na minha opinião, e na opinião do mercado também, você hoje é a maior estrategista e a maior criadora de marcas, seja para negócios ou seja marcas pessoais. E olha, acho super importante deixar claro que hoje ter marcas não é mais só para artista ou influenciador. Todo negócio e todo profissional que queira ter uma carreira precisa saber se posicionar. Então eu já vou direto ao assunto e eu quero saber Eu gosto dela. quais são os principais pilares na criação de uma marca forte, com autenticidade e que seja perene. Gente, poderosíssima. Guria, é uma consciência, eu acho que o primeiro passo é uma consciência que a gente tem que ter. Antigamente se falava muito de posicionamento e marcas, construção de marcas de empresas. E dificilmente as pessoas tinham consciência de que elas são a sua própria empresa, elas são o seu próprio produto, o seu próprio negócio. Ainda hoje a gente tem uma dificuldade das pessoas entenderem. Só que todo mundo tem internet, todo mundo tem rede social, todo mundo está de alguma forma falando, comunicando para alguém. Então agora é mais do que obrigatório as pessoas terem uma responsabilidade social, um entendimento de que elas representam ou elas inspiram ou elas influenciam positivamente ou negativamente alguém. Então, elas precisam entender como elas podem estar trazendo essa marca delas, e aí é uma consciência de identidade. Autoconhecimento. Sem isso, você não é nada. Sem isso, você consegue passar muito tempo fazendo até sucesso, mas a dor para você voltar, para se conectar com a tua identidade, para a partir daí você construir mais sólida o teu sucesso, é mais desafiador, é mais difícil. Às vezes as pessoas desistem. Então você vê muita gente tendo uma vida com alguns pilares que são reconhecidos como sucesso, mas infelizes. E o autoconhecimento, ele é a base para você construir com solidez qualquer tipo de carreira, qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de vida pessoal, inclusive.
Quando você começa a trabalhar com um profissional para construir essa marca e cavar de dentro deles esse autoconhecimento, como que começa? Para poder a pessoa em casa começar a se fazer essas perguntas. Isso é maravilhoso, né? As pessoas me procuram para fazer sucesso ou A para fazer galera te chama e dinheiro. fala, eu quero ser Eu famosa. quero ser muito famoso. Quem já é famoso quer ter mais fama, quer ter mais poder. Quem não é, quer ser muito famoso. E quem não quer ser famoso só quer ser muito rico, quer ser milionário, e aí isso implica também ter uma visibilidade maior. E aí eu falo, vem, vamos lá que eu vou fazer você brilhar em Hollywood. Vambora, minha estrela e tal. Quando senta comigo, eu faço uma anamnésia, né? Que a gente pode falar, um primeiro contato ali, de entendimento de qual é a realidade daquela pessoa. Do porquê que quer ser famoso, do porquê que quer ser rico. Por que já é rico e quer mais? Por que já é famoso e quer mais? O que está faltando? Porque às vezes o que falta não é necessariamente o que verdadeiramente aquela pessoa quer. Às vezes o que falta é um conhecimento sobre a sua dor, sobre quem você é, sobre o que você construiu sob a expectativa dos outros. E isso você faz um comparativo com as marcas também. As empresas que surgem sem uma análise do mercado, sem um entendimento do público. Ah, eu sonho em ter uma doceria. Vou montar minha doceria nesse bairro aqui. Não faz nenhum teste de viabilidade, não faz nenhum estudo de nada e faz. E aí não dá certo. Não dá certo porque você tem que entender qual é o mercado que você está entrando. Você tem que entender o que você está comunicando, qual é a dor que você está resolvendo daquela pessoa, daquele público. E a mesma coisa quando você fala da sua marca pessoal. Por que você tem que se olhar como um produto? Não existe. Pega essa ficha aí que ela é sinistra. Não existe você acordar no teu dia, botar teu pezinho. Eu falo que a vida é um jogo. E quando você desce da tua cama, você está pisando num tabuleiro. Todos os dias você está num tabuleiro. Você já sabe quais são as peças, às vezes, que você vai mexer. Você já sabe qual é o caminho, mas você não tem controle sobre o que vai estar no teu caminho, sobre quais peças vão estar disponíveis para você fazer a melhor jogada da tua vida. E a maioria das pessoas nem sabe sequer qual o objetivo final do jogo daquele dia ou daquela vida. A falta de clareza do que se quer conquistar faz com que aquele tabuleiro seja bagunçado. Então a pessoa acaba vivendo como uma peça do jogo das outras pessoas. Se você não está consciente do teu jogo, da tua vida, da tua estratégia, da tua imagem, do teu posicionamento, do que você está construindo, alguém vai estar construindo sobre você. Vou te falar, o momento que para mim era o mais fácil para tomar decisões da minha vida, assim, que o Miss Brasil para mim foi uma coisa tão clara. Toda manhã, quando eu acordava e começava a tomar decisões, eu me perguntava: isso vai me levar para mais perto do Miss Brasil ou mais longe de receber o título? Essa clareza de onde eu queria chegar, do meu destino, fazia cada como é cada quadradinho que eu andava no meu tabuleiro muito claro. É. Tu Mas vai eu quero reduzindo a distância da conquista e você realiza. e vou falar uma coisa, a decisão é algo que requer muita energia. É. Eu aprendi na minha aula de psicologia que a gente tem uma quantidade limitada de força de vontade, força de decisão. Então, por exemplo, você tá numa dieta. Vou dar um exemplo bem fácil pra galera. Você tá numa dieta, é muito mais fácil você dizer não pro chocolate no café da manhã do que dizer não pro chocolate no jantar. Porque você já passou o dia inteiro usando a sua força de vontade, porque a gente quer alguma coisa, mas a gente sabe que isso aqui é melhor pra gente. Cada vez que a gente vai contra um desejo e é racional, a gente gasta um pouquinho. Então, o que acontece? Quando você tem muito claro esse destino, Miss Brasil, por exemplo, a decisão já estava feita para mim. Eu quero jogar essa bola de volta para você, e você falou sobre ter decisões muito claras, o porquê muito claro, saber o seu destino. Me dê um exemplo de alguém que construiu uma marca muito clara, muito autêntica. Eu até convivi com ela no início dela e fiz duas pessoas que eu tive o prazer de conviver no início, não profissionalmente, como um apoio, né, de mercado. A Boca Rosa e a Anitta. Uau! Porque elas são pessoas, e eu trago, é óbvio que a gente está trazendo duas pessoas que são uma referência no país.
mas eu as vi quando elas eram ninguém, começando, ainda até esteticamente muito diferente do que elas são hoje, fisicamente também. Uhum. E eu vi a construção e vi de perto, muito de perto. Então eu consegui conviver nas etapas, isso é muito legal de ver. O que elas fizeram de Elas tinham diferente? clareza do que elas queriam construir, o nível do que elas estavam querendo construir, sabe? E aí elas tiveram suportes de pessoas que ajudaram a fazer o que elas não tinham, o conhecimento que elas não tinham. Elas iam galgando os profissionais ou as referências que elas precisavam para poder alcançar e aí construir e ter sua autonomia. Isso foi muito legal. Mas eu acho assim. hum, bom, não, acho que só essas duas, acho que já tá bom. A gente vai dar muito exemplo ainda hoje, eu acho. E eu acho que todo mundo Você. consegue ter uma noção. Porque as duas vêm de comunidade. É mais desafiador. Porque é muito fácil você pegar alguém que já tem uma estrutura, que já teve estudo, que já tem formação, tem grana para investir numa equipe. Elas vieram muito lá de trás, assim, sem nenhum acesso a nada. Elas vieram pela identidade delas. E, obviamente, a Boca Rosa é muito autêntica na identidade dela. Até hoje ela tem aquela mesma menina que começou, a Bianca. A Anitta não. A Anitta ela construiu entendendo o objetivo que ela queria, que era uma carreira internacional, uma pessoa reconhecida no país, de dar orgulho, de trazer, inclusive, a música dela, da origem dela, para fora. E eu percebo uma construção de referência, e é muito importante isso, é um outro pilar daquela visão logo de saber se posicionar, como construir, você saber quem são as tuas referências de sucesso. Uau! E aí você vê a Anitta como referência, Excelente, não tem como você excelente construir sem pergunta. isso. Quando você começa a construir a marca de alguém, você pergunta pra elas quais são as É o primeiro referências de passo. sucesso? Eu trago uma consciência, eu entendo, eu ouço primeiro a história de como tá, quais os sonhos, né? E aí depois eu trago uma consciência de quais são as referências que você considera sucesso. E aí não é só o sucesso, são todos os níveis de sucesso. Sucesso da família, do tipo de relacionamento pessoal, sucesso de maneira de se vestir, o comportamento na sociedade, a empresa como empresário, como empresária. E aí eu peço essas referências. E eu não replico essas referências, eu simplesmente entendo o que que porque quando você identifica, Porque saber a definição da pessoa de sucesso é muito importante. Cada um tem a sua. cada um sabe o que que é sucesso para si. Para mim, o sucesso é um outro lugar, que eu acho que você, mesmo sabendo do teu sucesso e da tua jornada de sucesso, é um entendimento diferente, porque o meu sonho está dentro só da minha visão. E quando eu peço para me trazerem as referências, eu consigo, porque você só consegue identificar o que você tem dentro de ti. O que você não conhece, você não consegue identificar. Passa batido. A base do autoconhecimento é isso. Quando eu falo sobre alguém, eu não estou falando sobre alguém, eu estou falando sobre a maneira que eu vejo e que eu entendo do mundo, o que tem dentro de mim para eu poder falar sobre alguém. Uau! É doido, né? É doido, Mas é mas real. lindo ao mesmo Mas é tempo. real. E eu acho que você deu um pontapé pra todo mundo que tá em casa assistindo, É. para as pessoas começarem a definir o que é sucesso pra elas e pegar essas referências, referências de família, referências de corpo, referências de intelecto, referências profissionais, referências de visibilidade, tudo. Tudo, tudo. E aí, a partir dessas referências, você busca quais são as conexões que são reais. Porque você, na tua identidade, se você identifica que aquela pessoa é uma referência para você, Aham. você tem alguma coisa daquela pessoa. E aí, esse alguma coisa que eu consigo identificar e a partir dali eu começo a construir a estratégia de comunicação, a estratégia de comportamento, o mapa de relacionamento, o mapa de transição de carreira quando vai fazer, de reposicionamento. É a partir disso, porque tem que ser na verdade da pessoa. Tem que ser. Mas eu tenho que ter já algo palpável, algo que já seja sucesso para aquela pessoa. Porque senão pode ser a pessoa fica perdida, não consegue enxergar o que ela pode conquistar. E o que não é verdade, o que não é autêntico, também não vai durar muito tempo. Não se sustenta. Não se Ainda mais sustenta. hoje em dia. Toda boa marca começa com um bom storytelling, uma narrativa, uma história. Uhum. Como que a gente consegue? Beleza, entendi quem eu sou.
um autoconhecimento ali. Agora eu quero começar a criar conexão com as pessoas dentro da minha história. Eu preciso, então, pegar todo esse autoconhecimento, empacotar ele numa narrativa para vender e criar conexões e fortalecer. Porque antigamente, quando as pessoas lá atrás, a gente ainda não tinha a habilidade da escrita. Uhum. Como que a gente passava o conhecimento? Através de histórias. Ia contando as histórias. Então, a melhor forma realmente de mostrar o seu posicionamento, sua marca, através de histórias. Desde que mundo é mundo, a vida é passada, a experiência e a história dos antepassados são passados através de desenhos, narrativas, historinhas e tudo mais. Desde que mundo é mundo. A conexão humana só existe através de uma história bem contada ou muito mal contada a ponto de te deixar incomodado. Entendi. Você se conecta pelo estranho, pela polêmica, pelo bizarro, pela loucura, que você fica com uma, né, demora a entender aquela coisa, ou por uma história muito bem contada. O sucesso é como você vem contando a sua história. Como você conta a sua história. É uma história de vitórias? É uma história de uma pessoa que vence ou uma história de uma pessoa que se vitimiza, que se culpa, que se julga, que não tem o que gostaria? Que isso é uma coisa também que todo mundo fala assim, eu quero muito ter, eu queria muito ser famoso, ou eu queria muito ter uma marca de sucesso. Cara, faz, decide o que falta. Sabe? Ficar muito olhando para o lado e não tomar a decisão de fazer o que tem que ser feito. Uhum. E aí a gente começa a ver, ok, como você vem contando a sua história? Como essa história mostra quem você é, como você enxerga o mundo, qual o valor que essa história tem para as outras pessoas? O que de valor eu posso agregar na minha vida, que tem na minha vida, que possa fazer diferença para outra pessoa? Porque se posicionar não é sobre você montar uma estratégia maravilhosa, porque isso acontece muito hoje ainda, né? Montar uma super narrativa, né? Bota lá, pega o melhor copywriter do Brasil, bota lá, monta super time do digital. Só que se você não tem o entendimento das tuas viradas de carreira, das tuas viradas de vida, desde que você era criança, o que você teve que vencer, o que você construiu com a tua força, o que você aprendeu na porrada que você levou, né? Você não tem esse gancho de conexão na tua narrativa. A história que você conta pra você mesma é a história que você conta pro mundo? Não. Esse é o segredo. Geralmente, o que você pensa que você é não é verdadeiramente o que você é. A gente tem uma ilusão do que a gente representa, né? Mas essa consciência é só nossa. Quando eu te conheço, você vai ter uma expectativa de que, eu já sei que você é Miss Brasil, já sei que você tem várias construções incríveis na tua carreira, né, morou fora muitas vezes, né, dominou o mundo. Eu já tenho uma ideia pré-formada de você, mas eu não sei quem você é. E você tem uma ilusão de que eu já saiba quem você é. Então, como você vai contar o que eu não sei sobre você? Como? Maravilhosa. Papo de maluco. Entendendo mesmo onde você quer chegar, o que você quer construir. A construção, a narrativa, ela é intencional. Ela tem que ser intencional. Qual é o tipo de conexão que eu preciso ter com a Mia? Por que eu quero estar no podcast da Autonomia? Porque eu quero falar para mulheres que querem se empoderar mais, que querem se libertar das suas barreiras, que querem viver um sucesso com propósito. Então eu vou procurar um podcast que vai falar exatamente para o público que eu estou procurando, pelas pessoas, por uma mulher que eu vejo como referência. Essa é a visão. É intencional o meu movimento de parar esse caos do BBB, esse caos do carnaval e falar, cara, vamos hoje, vamos de qualquer jeito, vamos embora. Porque eu passo a trazer a clareza do propósito. O meu propósito é transformar a vida das pessoas com o meu conhecimento no máximo que eu puder, para que as pessoas tenham a liberdade financeira, a liberdade pessoal, a liberdade individual.
É isso que eu quero, que as pessoas possam ter sucesso dentro da sua verdade. Não aquele sucesso embalado para vender produto, que é o que a gente mais vê hoje, e o que a gente passou a vida consumindo. Né? Os artistas todos eram embalados muito distante da verdade deles para poder construir aquele personagem para aquela marca, para aquele produto, para aquela emissora. Exemplos. Exemplo, Giannichini, maravilhoso. Mas ele foi galã da Globo anos. E ele, depois que teve um problema de saúde muito sério, que foi um câncer, que ele quase morreu, ele assumiu que ele era gay. Mas ele foi anos casado. Não conseguiu mais segurar o personagem empacotado que tinham criado para vender Era ele. isso que valia na vida. Quando ele vê que a vida dele estava em risco, ele vê que o que importa é quem ele é verdadeiramente. E isso faz uma conexão maior. Eu entendo ele como artista muito maior agora. A força que ele tem artística é infinitamente maior do que quando ele era só o galã da Globo vivendo aquela construção que naquela época era um padrão necessário. A Xuxa, por exemplo, foi construída para aquele produto. A sorte é que ela sempre foi muito autêntica. A Ariana, bravíssima, imagina, difícil, deve ter sido conviver ali nos bastidores novinha, difícil, né? A gente tem essas nuances. Mas é uma mulher de personalidade muito forte. Eu fiz um trabalho com ela, tenho pouco contato com ela, mas eu tenho amigos, muito amigos. E é uma mulher de personalidade muito forte desde que ela existiu na vida. Ela sempre soube o que ela queria. Então, todas as construções da sociedade, dos padrões, da mídia, dos mercados que ela caminhou, tentaram botar ela numa caixa. E ela até conseguiu montar um estereótipo que funcionava para aquele produto, para aquele período. Mas a verdade dela sempre estava no ar. E agora a gente tá falando sobre uma mulher que teve muita visibilidade. É. E sobre aproveitar. Sim. E teve um time que soube Sim. também. Sim. Agora vamos falar sobre aquela pessoa que teve a visibilidade agora. Uhum. Como que a pessoa pode transformar a visibilidade em relevância? Sim. E qual que é a diferença de visibilidade e relevância? Uma pausa bem rápida para te fazer um convite especial. Aproveite esse momento para se inscrever aqui no canal, porque faz toda a diferença e você assim não vai perder nenhum episódio. E se você estiver gostando desse episódio aqui com a Giz, então deixa o seu like. Mas deixa o seu like só se você estiver gostando mesmo, porque aqui a gente só quer os sincerões. Agora bora voltar, porque a Giz tem muita coisa para falar. Posso classificar a visibilidade e relevância no mesmo lugar de autoridade e fama. Credibilidade e fama. Uma coisa é você só. Hoje a gente tem muito efeito midiático. Hoje, do dia para a noite, as pessoas ganham milhões de seguidores e começam a figurar como uma pessoa pública. Ser famoso não quer dizer que vai ganhar dinheiro. Não significa que você vai ganhar dinheiro. Não significa que você vai ser respeitado, que você vai ser ouvido com credibilidade. Ser famoso te dá a oportunidade de atrair a atenção para você construir algo. Uhum. Se você estiver bem consciente do teu movimento de fama, de visibilidade, tipo, ok, eu estou num momento de visibilidade. Então, esse momento é a janela que eu tenho para trazer os meus projetos e para trazer o meu posicionamento. Quem é Gigi Oliveira? O que ela faz? Não é coach, não sou coach. Sou mentor, estrategista. Então, é a minha janela. Quem é Gigi Oliveira? Depois a gente volta para essa relevância, porque... Quem é Gigi Oliveira? É a janela que a gente tem para trazer a visibilidade, ela gera oportunidade para você criar uma reputação. E essa reputação vai te levar para um nível de sucesso com solidez. É essa jornada que precisa. Só que no mundo do imediatismo, né, da velocidade que a gente está da comunicação e a rasura também, faz com que as pessoas queiram só tudo muito rápido. Eu só quero viralizar, eu quero que meu conteúdo viralize, eu quero que minha marca, eu quero vender milhões de reais em pouquíssimo tempo. Só que esquecem que tem um processo, tem uma jornada, você tem que construir. E eu acho muito importante você estar falando, porque tem muito ex-BBB hoje passando fome. Tem muita gente que acha que vou entrar num reality show, minha vida tá feita. Qual que é o erro que eles estão cometendo ali? Por que eles não estão conseguindo
converter a visibilidade em relevância? Por que eles não estão conseguindo converter a fama em dinheiro? É maravilhoso isso. E eu consigo trazer para quem está ouvindo em casa essa consciência para si também. Por que que algumas pessoas estão fazendo sucesso, tendo visibilidade e outras não? O tempo de todos é o mesmo, são 24 horas iguais para todo mundo. Por que que alguém está fazendo algo melhor e tendo resultados muito maiores do que eu? Porque esse alguém, ou esse ex-BBB, por exemplo, ele entendeu que aquilo tem um tempo de vida muito curto, essa visibilidade. Se ele não estruturar a imagem dele e a estratégia de carreira, o que que eu quero construir com essa janela? Eu quero uma carreira artística? Não. Eu quero abrir um negócio e virar um empreendedor ou um empresário? Não. Ah, eu quero ser médico, como o Davi, por exemplo? Então tá, o que que eu preciso fazer? E aí você tem muito pouco tempo de mídia para aproveitar, para encurtar os caminhos. Porque a mídia te dá essa janela de visibilidade, ela te acelera, ela escala o teu processo, a tua jornada. Mas se você não está organizado com um time, né, que entenda do que você quer, não é um time, não é um assessor de imprensa, um social media, não. O que você quer construir? Eu quero ser um empresário. Qual é a consultoria de negócio que você está pegando aqui para ti? Qual é a referência? Qual é o empresário de referência que está perto de você para você encurtar e acelerar o teu caminho? Quais são as parcerias que você tem que vão te ajudar a caminhar? Porque sozinho você não vai caminhar. Sozinho você vai ficar perdido na tua vaidade, no teu ego, sendo sugado por todo o sistema em volta. Quando você está na mídia, quando você está na fama, quando você tem um boom na tua janela de visibilidade, você tem centenas de pessoas ao teu redor que sabem o que querem construir usando, escalando as tuas custas. Você hoje é a maior mentora e estrategista de marca de BBBs. Ganhando aí cachês quase milionários. E eu admiro isso muito porque você criou um nicho Foi. tão específico, mas também tão necessitado. Eu acho incrível quando pessoas constroem carreiras e você criou uma nova profissão. Dito isso, eu queria muito pegar esse gancho e perguntar pra você. Me dê um nome de um. Não precisa ser um mentorado seu. Tá, Ou pode ser. tá. De algum ex-BBB, agora dos últimos 5 anos, que foi muito estratégico. Sabia por que estava entrando, se posicionou nesse boom. O case de sucesso, eu acho, tem dois. Um que eu assinei e que foi pensado 100%, que é o Arthur Aguiar. Esse você vai segurar. A gente vai desmembrar eles mais pra frente. Vamos E desmembrar. o outro que eu acho que é o maior de todos é a Juliette. A Juliette, para mim, é o maior case de sucesso do Big Brother. Juliette, ela era uma pessoa normal. Era. Eu não, Preparadíssima. eu não acreditava que ela tinha ido preparada. Eu não sei qual é o nível de preparação que ela teve intencional para o BBB. Mas eu sei que a vida que ela viveu preparou ela para ter essa oportunidade. Aí eu concordo com você. Eu acho que ela foi uma pessoa que a vida dela preparou ela para o BBB. Soube pegar todos os pontos da história dela e cavar oportunidades. E quando teve a oportunidade, ela estava pronta contando a história da vida dela. E ela não perdeu nenhuma. E aí eu acredito que ela tenha tido, sim, uma preparação mais profissional para o BBB, porque ela estava muito certinha. Todo o layout da vida dela, toda a identidade visual dela estava muito perfeita, toda a comunicação durante o programa inteiro, ela foi muito assertiva no digital e lá dentro. Ela tinha o tempo de fala, que é uma técnica de aproveitar. Agora já virou uma coisa banal, mas na época ninguém sabia, só os especialistas. Porque toda vez que entra ao vivo, quando a pessoa sai do ao vivo, o apresentador, você tem de 1 a 2 minutos para você aproveitar essa janela ao vivo para falar o que você quer falar e se posicionar no jogo.
Ah, quando termina o ao Ao vivo. vivo, quando termina. Vamos espiar um pouquinho? E aí, gente, eu já volto. Eu já volto 1 a 2 minutos de ao vivo Ah, ainda falando. Então, você entender, a Juliette, foi 100% de aproveitamento. Outra coisa que também tinha, a conversa dela com o público. Ela fez o BBB, as pessoas excluíram ela desde o início, sim, então ela fez amizades, mas ela era a chata do rolê. Não sei se tu vai ter essa memória, não sei se tu assistiu, mas ela vinha conversando com as pessoas, debatendo os assuntos, ela trazia todo o assunto. Ela não trazia porque o Big Brother é feito em recortes. Ela sim. trazia toda a história e a pessoa falando, não vai ficar repetindo, eu não quero ouvir isso. E ela vinha atrás da pessoa, falando que não era para a pessoa, era para o público em casa. E além de, eu posso estar falando a pior coisa do mundo, posso estar falando uma coisa erradíssima, pode ser que nunca tenha existido isso na vida dela, mas ela fez com uma perfeição, ela pode ter estudado o BBB. Uau! Ela pode ter estudado o programa nesse lugar, sabe? Porque a gente estuda os projetos que a gente vai entrar. Claro. Né? Isso é o mínimo. Eu O mínimo. Deveria ser o mínimo. deveria. E aí tem uma outra também que ela canta as músicas e todas as músicas são falas do que ela estava sentindo. Então ela gera uma conexão de sentimento sem precisar ficar se vitimizando ou falando. Outro ponto também, o comportamento, a linha corporal. Quando alguém levantava a voz para ela, tem uma cena emblemática da Lumena que vem de trás dando o dedo de cima para baixo e falando você, né? E ela vai e senta. E ela fica sentada enquanto Lumena está falando. Então, na câmera, você vê a pessoa, né, o opressor e o oprimido. É corpo. Isso tudo é pensado. Isso tudo é treinado. Isso tudo pode ter sido feito não para o BBB, porque ela foi advogada, ela estudou direito. E para a linha de direito, você tem que entender qual é o perfil comportamental, quais são os traços da verdade daquela pessoa. O corpo fala, antes da voz sair, o corpo está falando, a roupa está falando. E ela tinha as roupas certinhas, todas certinhas. Que análise aprofundada. É. Foi muito interessante. Eu acho que ela foi uma das mais estrategistas do BBB até hoje. Desse momento dos Dessa famosos, atualidade, dessa é. atualidade, né? De 2020 pra É, cá. eu tô desde 2002, né? É. Você tá há 25 anos 25 anos. nessa carreira. É porque, na verdade, eu faço o posicionamento dos artistas e das marcas. O reality, ele veio para mim num SOS dos artistas. Porque os artistas, eles eram, os grandes protagonistas, eles eram inacessíveis. Ou eles iam para os eventos contratados, Uhum. 2 horinhas e não falavam com o público, ou eles, quando não iam contratados, queriam ser felizes, não queriam falar com a imprensa, com ninguém, né? Então eu falava, cara, o que eu preciso? Eu preciso desses finalistas, os primeiros finalistas do BBB, todos vinham para mim, os que davam certo, né? Os que eu via que teriam futuro, os 3 primeiros ou os 5. Tinha edição que andava 5. Então eles vinham para os meus eventos, que era aniversário de Brasília, algum carnaval fora de época, alguma semana de moda, o que fosse. E eu ensinava eles a se comportarem como um artista, para poder andar com os artistas. Então eu levava uma mala de roupa minha para vestir as pessoas, porque as pessoas não sabiam se vestir. Eu ensinava a dar entrevista, eu ensinava a se comportar num evento social. Então, esse trabalho de mentoria, ele já existia com os artistas há muitos anos, que era como relações públicas, e eu trabalhava o posicionamento deles e das marcas e tudo mais. Uhum. Mas a mentoria artística, ela começou a ganhar um corpo mais sério quando eu trouxe os BBBs junto com os artistas, porque a classe artística não gostava de Big Brother. Achava que BBB era subcelebridade e não andavam junto, andava em van separado, carro separado, não chegava junto no evento. Fui eu que trouxe esse trato unificado para que todo mundo, né, conseguisse ali tirar o melhor proveito da sua imagem. Falando em tirar o melhor proveito para a imagem, a gente tem, na minha humilde opinião, o seu maior case de sucesso, Sim. Arthur Aguiar. É. Quando esse homem entrou no BBB, eu tinha certeza absoluta que ele ia ser o primeiro a sair. Você conseguiu tornar o homem mais odiado do Brasil
Doideira. no homem mais amado do Brasil. É. Você conseguiu tirar o Arthur Aguiar daquela polêmica, daquele cancelamento e fazer ele ganhar o BBB. É. Como? De cancelar da queridinha do Brasil, né? Essa era a frase. De cancelar da queridinho do Brasil. Soltava na mídia. O Arthur, ele veio pra mim. O Arthur, ele foi uma. Eu não sei, você pode relembrar as pessoas o Nossa. que aconteceu pra ele virar um dos homens mais odiados do Brasil? É muito louco isso, assim. Eu vou trazer. O Arthur, ele veio pra mim 100% cancelado. Eu não queria nem fazer o Arthur Aguiar, eu tinha acabado de mudar pra São Paulo. Então, eu tava muito focada nessa minha transição pro front de palestra e tudo mais, treinamentos e tudo mais. A última coisa que eu queria na minha vida era pegar um artista para trabalhar. Eu saí do Rio de Janeiro, falei, não. Lembrando, galera, criação de identidade, de marca, saber ir pros eventos, se posicionar, falar com a mídia, é pra todas as profissões. É pra Então, mas voltando aí, Arthur Isso é Aguiar. muito importante o que você falou, tá? Isso é pra vida, assim. É pra ver. E é pra todos. Todas. Todos. É. Agora, o Arthur, eu não queria nem fazer o Arthur, assim. E não era porque ele estava cancelado. O que eu entendo do Arthur é que foi contada uma história intencional, com um objetivo individual, sobre um lado negativo de erros dele como ser humano comum. E por ele não saber nada de posicionamento, por não ter ninguém e nunca ter se posicionado contra isso, ele ficou com essa imagem ruída. Né? Então ele era um excelente protagonista da Globo, tinha acabado de fazer Malhação como protagonista, tinha feito não sei quantas novelas, foram 13 anos de carreira como ator, bons papéis, protagonista mesmo. Em 2 anos cancelado de uma relação que ele tinha com uma influenciadora coach, que achou que trazer à tona a vida pessoal e íntima de uma forma negativa, que traição e mentira, sei lá o quê, poderia dar mais venda de cursos, mais atenção, mais seguidor, sei lá o quê, para ela talvez, e zero esquecendo, zero preocupado com a vida do outro. Então, assim, a minha análise é essa, tá? É o que eu senti ali. A gente quer a sua opinião mesmo? É sobre o que eu vi ali no momento. E aí, quando ele vem para mim, eu falo, cara, por que você não foi para mídia? Por que você não falou o que aconteceu? Não, porque eu realmente errei, eu errei com algumas coisas e tal, mas você errou tudo, você fez tudo. Não, a maioria é mentira. Eu conhecia já ele há muitos anos, né? Ele já ia nos meus eventos, então a maioria era mentira. Então, o Arthur não é o meu maior case. Passa longe de ser. Mas ele é o case que eu trago com muito mais propriedade para mostrar o meu propósito para o mercado. O mercado artístico ele se perdeu. Os influenciadores estão no mercado mais forte como artista, só que os influenciadores eles têm um comportamento amador e sem responsabilidade social. O artista ele tem um comportamento mais profissional, mas não sabe se comunicar atualmente com a internet. Se perde. Está no auge, ao invés de passar uma mensagem, construir uma história, uma narrativa que vá levar além, não, começa a vir para a polêmica, começa a vir para o que está dando hype no digital, e aí começa a se perder. Então, eu percebo que o mercado está numa ruptura muito grande. E o Arthur, para mim, por isso que eu tomei a decisão de fazê-lo. Ele foi a certeza, e por isso que eu comecei a me posicionar como especialista em reality show. Até então, eu era só especialista com posicionamento de marca e artista, não era um reality show. Aí eu falei, cara, eu vou usar essa janela para ganhar mais voz, para mostrar para o mercado artístico que é possível você construir, não interessa o caminho que você está, se você já está estourado, se você não interessa. É possível você construir de agora uma carreira que vai te dar muito mais liberdade financeira e muito mais realização pessoal e profissional dentro da tua verdade. E eu te ensino a fazer isso, eu te ajudo a fazer isso. Artista. E os anônimos que sonham em ser influenciadores, sonham em ser reality, eu te ensino a ser um profissional de respeito, que as marcas vão querer te contratar, eu te ensino a lidar com isso, eu te ensino a transitar nesse meio sem você passar vergonha. Então, eu falei, vou usar o Arthur Aguiar como essa chancela em troca disso. Como um case, né, seu? Em troca disso, eu
eu retribuo ele com reposicionamento. Vamos lá, vamos limpar essa imagem? Vamos fazer o básico da vida? O Arthur foi só o básico da vida. E o que é esse básico? É um resgate da identidade dele. Porque quando o mercado começa a bater nele, quando a vida pessoal dele começa a virar um ninho de maluquice e ir para fora, o mercado começa a consumir essa loucura. Sim. E se ele não se posiciona, não tem uma RP ou um profissional do lado ajudando, aquela falação acaba virando verdade. Claro. Porque ele não está se posicionando. Se você não se posiciona, a verdade repetida a mentira repetida mil vezes, ela vai virar uma verdade. Se torna verdade. Quando ela é repetida 1000 vezes, de forma agressiva, psicologicamente muito ruim, muito forte, né, a pessoa começa a acreditar que é isso. E começa a viver o cancelamento, como se fosse só a coisa que vive na vida, só aquilo que tem na vida. Eu falei, cara, esquece, eu tô muito cancelado, Giz, não sei o quê. Tá nada cancelado, vem pra cá. Você tem 13 anos de carreira, eu te conheço há muitos anos, vem cá. Vamos sentar e vamos conversar. Fizemos um acordo, eu falei, cara, meu acordo com você é eu vou te reposicionar, vou montar a tua equipe, tua estratégia, tudo mais, vou caminhar de mão dada com você, fazer reunião, né? Em troca disso, você vai virar uma influência com propósito. Você vai mostrar para os homens héteros cis que é possível ser um hétero cis sem ser tóxico, sem ser polêmico, sem ser o traidor, sendo vulnerável. Chorando, aceitando o erro, aprendendo. Porque tem muito homem hétero top classificado como tóxico, porque é o grupo deles. A gente viu no Big Brother agora, o Diogo estava ficando com a Aline. O grupo dos homens, quando conversava, tá pensando com a cabeça. Desculpa falar isso, é horrível, mas enfim. Tá pensando com a cabeça de baixo, né? Vai deixar de jogar uma fala machista de um nível baixíssimo. Isso, infelizmente, ainda é comum quando os homens se reúnem. E às vezes tem um que não pensa dessa forma, mas fica quieto. E que fica quieto porque ele quer pertencer a esse grupo. Tem o cara que trai, tá numa festa, que acaba ficando com outros para ajudar um amigo que não fica com ninguém. Acontece isso. Então, quando você tem uma referência no maior programa de audiência do país, com marcas, né, de milhões, de bilhões de reais ali, e a audiência da família brasileira inteira, você tem a possibilidade de você mudar a cultura da sociedade. No mínimo, trazer uma reflexão. E esse é o meu propósito. Esse é o meu propósito. E a gente conseguiu. Porque a gente fez o Arthur Aguiar pela verdade dele, porque era só ele. Não tinha uma estratégia mirabolante. Tinha. A gente tinha toda uma narrativa maravilhosa. Né, foi toda construída em cima da jornada do herói. Usamos a filha dele para comunicar, para tirar o ódio que estavam, né? Porque uma criança é pura, é amorosa, né? Então a gente foi tudo pensado, a roupa foi pensada, o corte da roupa foi pensado, a cor da roupa foi pensada, quando usa a roupa foi pensado, o tempo de fala no ao vivo foi pensado, foi tudo pensado. Mas se ele não tivesse tão aberto para ele encontrar essa verdade dele. E se aquilo não fosse a única oportunidade da vida dele, para ele poder chegar em casa e a filha dele ter orgulho do pai, não era para ele ter uma carreira. Entende onde foi? Cara, você vai sair do Big Brother, você vai fazer o que você quiser da sua carreira. O Brasil vai querer tudo que você quiser fazer. Pode ser ator, pode montar uma padaria, pode não ser famoso, ganhar o teu prêmio para um lugar paradisíaco e sumir da internet. Você vai poder fazer o que você quiser porque você vai ter essa liberdade. Porque a gente está comprometido em construir a tua autoridade, a tua credibilidade. Reconstruir isso. Vamos fazer isso, trazer a tua reputação, para que a tua filha possa ir para o coleginho e só ouvir falar coisas boas do pai. Para que outros homens heterotops não sejam classificados como tóxicos sem que falem, para que eles possam ver que eles podem se vulnerabilizar e aprender. Porque se você está sendo taxado como um heterotop tóxico, o maior do país, e foi para o BBB e reaprendeu a ser um grande homem, um cara respeitado, qualquer um pode.
E aí você vira uma influência com propósito. E aí você tem uma carreira possível, brilhante, se você seguir a estratégia. E aí a gente não seguiu o pós, então eu também não classifico o pós dele. Eu classifico no mesmo nível do Davi, um super desperdício de pós, né? A gente não vê os campeões que você perguntou. Tem um monte de ex-BBB sem fazer sucesso. Por quê? Porque se perdem na ilusão do ego, da vaidade, do Daquele sistema. momento. O sistema inteiro fica esperando você sair. Você ainda está desbaratinado emocionalmente, não tem como uma pessoa sair inteira e já está pronta no dia seguinte para dar 1 milhão de entrevistas e conviver com a nova verdade, com a nova realidade que foi construída, porque é uma nova realidade. Você entra de um jeito e você sai obrigatoriamente de outro. E não é só internamente na tua consciência, porque no Big Brother você tem que encarar as tuas dores. O que você esconde debaixo do tapete, não tem tapete no Big Brother. Toda a sujeira que você esconde está lá exposta. Você traz isso à tona, porque você está vivendo um conflito interno o tempo inteiro com você. E aí, quando você sai do BBB, ou de qualquer outro reality, ou de qualquer outra janela de muita mídia, se você não for procurar os bons profissionais e entender o que você tem que fazer a partir dali, você desperdiça uma oportunidade gigante da tua vida de alavancar a tua vida pessoal e tua vida profissional. E aí eu não sei a vida pessoal como ficou do Arthur, que a gente nunca mais falou sobre isso, mas a vida profissional ela não existiu, né? Artisticamente falando. Artisticamente falando, não existiu. Eu acho tão relevante. Eu tô impressionada. Eu tô aqui ainda em ó, escutando o que você tá falando e internalizando. Se eu fazer uma retrucar aqui, não vai ser verdadeiro, porque eu ainda tô internalizando Sim, tudo que você tá porque é falando. muito impactante. Não É é. muito impactante. É. Tem muitas camadas, tem Não. muita verdade, tem muito. Eu estava falando antes de começar, né? Zero espuma. Zero. Profundidade em tudo Zero. isso. Zero. E tem que ter muito comprometimento com a verdade, porque eu não trabalho quem não tiver a oportunidade de mudar a vida com um propósito maior. Eu não faço só a carreira. Ah, Giz, vou te pagar milhões. Não. Vai ser feliz, eu te indico alguém maravilhoso. Não assino, não faço. Eu só me comprometo com o que eu verdadeiramente acredito que vai fazer uma diferença maior do Eu que acho só aquele projeto. E é tão relevante o que você tá falando, porque hoje em dia o cancelamento ele não está limitado ao entretenimento. Não. A gente viu muito recentemente Tânia Bulhões, Nossa. uma marca Loucura. brasileira fortíssima passando por uma crise. É. A gente vê uma grande empresa de educação como o G4 passando por uma crise de cancelamento. Então, o cancelamento, ele não é exclusivo do meio artístico. E eu acho tão legal, apesar de você ter trago um exemplo artístico, que é um Sim. excelente, tenho certeza que todo mundo aqui assistindo vai poder levar isso como um conhecimento para os seus próprios negócios. Show. Esse da Tânia Bulhões eu vou ter que falar. Fala! É maravilhoso da Tânia Bulhões, porque, cara, por que não falou que não faz as peças? Porque a história o que é uma história bem contada? A história da Tânia Bulhões é muito bem contada. Qual é essa história? A marca tem uma força de uma narrativa muito grande. Público perfeito, público-alvo atingido, a estratégia, toda a comunicação é lindo. Só que o produto é feito na Tailândia. Esqueceram de falar isso. Esqueceram de falar isso. Só esse detalhe. A gente encontra nesses aplicativos todos, né? Só que assim, eles estão fazendo, e aí é maravilhoso entender também que no caos você tem a oportunidade de construir algo ainda mais relevante. Então, eles estão com uma estratégia muito legal de reposicionar a marca, de trazerem mesmo a verdade, de tipo, não faz diferença ser uma xícara da Tailândia ou feita aqui na loja. Faz diferença o que ela representa, quais são os valores que essa marca agrega para sua vida. Aí eu já vou discordar. Para mim também. Como? Alguém que trabalha com sustentabilidade, sim, faz muita diferença. Sim. De onde está saindo os materiais,
qual que é a mão de De obra, obra. qual que é a economia que está impulsionando, a redução do transporte para reduzir as emissões de carbono. Então, assim, Qual é o compromisso que essa marca tem com faz a vida, né? Com o com a meio. vida, com emprego de qualidade, É. porque você tem que lembrar que para você ter bons trabalhadores, boa mão de obra, você tem que cuidar da capacitação dos bastidores, aí você entra na educação. Então, a gente está falando sobre transporte, a limpeza do transporte, a redução. A gente está falando sobre capacitação das pessoas, sobre educação, trabalho digno, porque lá na Ásia Escravizado, né? a gente não tem controle. É. A gente não tem esse E controle. o que houve a esse mundo fábrica- escravizado, né? E a fábrica que você visita É. naquele dia e aqueles andares não necessariamente é a realidade do dia a dia e de todos os andares. Exato. Falo de quem conhece, morou 10 anos na Ásia. Então você, sim, faz uma grande diferença. Eu também. Ai, Você por isso que a gente se conecta. Porque a verdade, ela é muito relevante. E o cuidado com a tua marca é a tua marca. Ela te representa, ou uma pessoa física ou uma empresa, aquilo está associado. Tânia Bulhões é um nome pessoal. Não é um nome construído por uma empresa. Então você está associando o seu nome a um produto. E se você está construindo num castelo de argila, quando molhar ele vai ceder. E eu acho muito perigoso, assim. Eu acho que não é só por aí. Eu acho que é uma revisão dos valores e da responsabilidade social. Do que você verdadeiramente tem para deixar de legado aqui. De como você vai embora daqui. Quando você sai da sala, o que vão falar sobre você ou sobre sua empresa. e não só quando você sai o que as pessoas vão falar, mas quando você sai o que você deixa Exato. para trás, Onde, qual é o né? impacto que Qual é a você tem. referência? Qual é o resultado que você deixou ali? Né? Qual o degrau que as pessoas vão subir e vão dar continuidade? Apesar desse cancelamento, e a gente mostra aí que cancelamento marca a proteção aí da sua identidade, da sua marca, ela vai além do meio artístico, eu tenho que dar o crédito aonde o crédito é devido. E a Tânia Bulhões, ela é uma grande empresária. Ela é uma mulher de muito destaque. Fortíssima. Além dela, você também é uma mulher de muito destaque. Então, bora falar sobre autonomia feminina de liderança. Vamos. Você, como eu disse antes, você construiu uma nova profissão. E a gente vê em artigos o tempo inteiro, né, falando, nossa, como é que a gente pode esperar que os nossos jovens de 17 anos escolham uma profissão se quando eles terminarem as faculdades, talvez a profissão que eles estão fazendo nem exista mais e existam outras. A gente tá numa eterna transição. Mas mesmo nessa transição, eu acho que você foi muito inovadora em enxergar o mercado. Mas algo que eu preciso ressaltar é que, apesar do meio do entretenimento, talvez do marketing, na frente das câmeras a gente tem muitas mulheres protagonistas, Uhum. nos bastidores não é o caso. Não. Autonomia é sobre ter muita clareza de onde você quer chegar, né? Porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar basta, você acaba andando casinhas para muitas direções. Exato. Mas autonomia, a minha definição também é de pegar as rédeas, pegar o controle, entender que a vida ela vem de você e não até você. Exato. Como que você trabalha esse controle sendo uma mulher em um bastidor tão masculino? É desafiador, assim. E da época que eu vim, né? Porque eu venho antes da internet. Comecei realmente muito cedo, comecei com 15 anos. O mercado que abriu para mim, para o Brasil, foi o Nordeste. Todo o Nordeste, Fortaleza, Salvador, Recife. E o Nordeste, ele naquela época tendia a ser muito mais masculino, onde o poder transitava só para os homens do que para as mulheres. E foi lá que você escolheu começar? Eu gosto do que é impossível. Não do que é fácil. Foi lá que Deus me jogou.
Não foi, foi do além, foi Deus que me mandou fazer. Eu fiz um trabalho de posicionamento da Axé Music durante 25 anos. Trabalhei com as maiores marcas da Bahia, os maiores artistas, cantores, né, o reposicionamento do Bloco Eva, depois que a Emanuele Araújo saiu, a carreira solo da Ivete, os primeiros eventos fui eu que levei os artistas para posicionar ela, Saulo Fernandes, enfim, uma infinita. São pessoas incríveis, assim, a cultura da Bahia é muito incrível. E eu rodei com essa cultura para o Brasil inteiro, de norte a sul. Uau! E eu sempre estive num lugar onde eu determinava os acessos. O que pode, o que não pode, quem vai, quem não vai, quem entra, quem não entra, quem manda sou eu. Sempre foi isso. E o que aconteceu para eu conseguir me manter nos meus valores e no meu padrão profissional de entrega é que eu virei uma pessoa muito mais masculina do que feminina. Meu apelido era Generalzinha. Lá vem a Generalzinha. Não, é a Giz, então não quero falar. Porque não tinha. Não tinha outra. Para mim, são os meus valores, os meus princípios. A minha base, o meu pilar é uma excelência no profissionalismo. Se não tiver profissionalismo, não tem conversa comigo, não tem treta, não tem. Ah, molha aqui, faz ali. Não tem. Não tem conversa comigo. Não tem opção, não tem meia palavra. Ou é ou não é. E ainda sou escorpiana. Eu Ascendente também. leão. Caramba, não, eu já sou ascendente em gêmeos. Dá uma leveza, né? Não é por isso que você é Miss, entendeu? Maravilhosa, potente, mas serena. Eu tive que trabalhar esse lado da serenidade, né? Então eu tive que, durante muito tempo da minha vida, ter uma postura mais rígida, porque 95% dos meus contratantes eram homens. E a rede do entretenimento brasileiro e do mercado artístico e de publicidade, os donos das grandes agências de publicidade, eram homens também. As pessoas que determinavam a mídia no país eram homens também. Né? Então, muito difícil a comunicação de poder para uma mulher na época que eu comecei a construir isso. Só que a sagacidade, eu acho que eu não tinha essa consciência, é que eu construí um sistema e um método seguro para eu fazer a entrega que eu precisava entregar. E ninguém sabia fazer isso. Então, quando as pessoas me contratavam, no meu contrato vinham todas as exigências de que as pessoas não interrompiam. As pessoas me contratavam, sugeriam os artistas, sugeriam as marcas, e eu entregava aquilo 100% pronto. E as pessoas me contratavam para fazer um camarote, um trio, um cantor, um desfile, e eu dava 360 graus daquele posicionamento. Então, o trabalho que eu fiz com a Bahia, que foi muito forte, foi com a Bahia, foi com a cultura da Bahia, não foi com um camarote de Salvador que eu assinei, não foi com um camarote Skol que eu assinei, não foi com um camarote da revista Quem, não foi com o trio do Asa Jagger, não foi com o trio da Ivete, não era, foi com a cultura da Bahia, era um experimento. Vem você do Sul, que nunca foi para nenhum evento da Bahia, não conhece, e eu vou te apresentar o que é a cultura da Bahia, eu vou te apresentar como é a comunicação. Por isso que eu ajudei a família do Davi no início, porque é muito diferente a fala, as gírias, a tonalidade de fala do Nordeste para o Sul. E é muito diferente dessa comunicação para o Brasil, para o Rio e para São Paulo. Então, quando você está num programa de visibilidade nacional, se você não ajusta a tua comunicação, você vai ser apedrejado, tipo apedrejado, igual a Juliette, porque falavam que ela era chata. Aquela menina da edição de agora, a Renata e a Eva, são de Fortaleza. Nossa, é cansativo ouvir essa menina, a voz dela não é, ela tem um sotaque de Fortaleza. E a voz dela ainda tem um tom diferente. Então, para a gente que está acostumado a consumir os produtos do Sudeste, na mídia, destoa quando vem do Sul ou quando vem do Norte, quando vem do Nordeste, destoa. Porque o Brasil não conhece o Brasil. Também tem. O Brasil é continental. É, muito. E o Brasil não conhece. E esse trabalho. O Brasil não conhece o Brasil. Não conhece o Brasil. O brasileiro não conhece o Brasil. Isso é um sonho de um propósito que eu tenho, que partiu daí de fazer todos os grandes eventos do país que são folclóricos, que são a identidade de cada região. E a partir disso eu conecto a identidade de brasileiro e o orgulho de ser brasileiro pela cultura da Bahia, pela cultura do Amazonas, pela cultura do Sul, pela cultura do Cerrado. Aí você consegue, aí emociona, aí você consegue ver a potência que a gente tem.
que é infinitamente maior do que qualquer outro país. Só que eu acho que não é interessante que o brasileiro tenha orgulho de ser brasileiro pela sua raiz. Por quê? Porque se perde o controle, porque aí a gente fica muito forte. E quem que perde o poder quando a gente fica forte? Imagina. Tô te perguntando. Aí é um papo de cabeça muito pesado, né? Existe um poder muito grande. Vamos falar do feminino para o masculino, que eu acho que cabe mais. Ainda hoje a gente vive uma cultura patriarcal, né? A gente vê muitas vertentes de feminismo, de feminista, de feminino, né? Eu não sou uma profunda entendedora desses dois universos, só a experiência que eu tenho como mulher nesse universo masculino, né? Perfeito. E a minha transição para voltar a ser feminina e conseguir ser vista pelo que eu sou, ser reconhecida pelo que eu sou e pelo que eu construo, não pelo que eu sou obrigada a ser para ser ouvida, sabe? E aí a autonomia que eu encontrei foi: a minha verdade é essa. E eu sei o que eu sou capaz de construir, porque eu já construí muita coisa de muito sucesso. Todos os grandes eventos que eu assinei são referências no país. Todas as marcas que estão posicionadas, todos os artistas. Deus. Porque eu entendo que foi Deus que falou: menina, você vai fazer isso para você poder trazer essa janela de consciência com a tua história, né? Então, eu entendi que essa brutalidade do meu lado masculino, que eu botava num lugar de liderança, e que a gente percebe as CEOs, as mulheres que lidam o tempo inteiro com homens de poder, elas, para serem ouvidas, precisam estar ali rígidas, tratando mal, às vezes, as pessoas para poder serem respeitadas. Não precisa. Você tem que saber quais são as tuas características de poder, né? Se é uma sensualidade sem ser vulgar, se é ser divertida, uma inteligência divertida, se é uma serenidade, se é impor os limites. Você tem que se conhecer nesse lugar máximo da tua existência e abrir o teu mapa. Quando você for para um lugar, você tem que estudar quem são as pessoas que você vai encontrar, qual é o cenário que você vai encontrar. E a partir desse cenário, pegar as tuas características e trabalhar ali. Porque daí você consegue ser ouvida e você ocupa o seu lugar de direito. Você se posiciona dentro do que você é como mulher e do que você representa profissionalmente. A partir desse posicionamento, as pessoas te respeitam, não interessa se você é homem ou mulher. As pessoas respeitam quando você toma posse do que você representa profissionalmente ou pessoalmente. Mas eu queria só voltar um passinho quando estava falando do Brasil e da potência da nossa diversidade, de como não tem outro lugar no mundo. Tendo trabalhado com tudo isso, e você tem valores que eu admiro muito, e eu acredito que foram nesses valores que a gente se conectou. Exato. Tenho certeza. Pelo que você quer ser lembrada? Gente, olha, eu vou chorar horrores aqui, gente. Que fase. Eu não quero mais ser lembrada. Eu quero deixar um rastro de força de construção para quem precisa, para quem não tem acesso. Eu sou classificada muito como um acesso. Ou eu sou o acesso à área VIP, ou eu sou acesso ao poder inalcançável, ou eu sou acesso a alguém que gostaria de se conectar, nem macho, sei lá o que não tem. Mesmo que eu não seja, do nada vira um acesso. Então eu decidi ser acesso para as pessoas que são mais excluídas. E eu decidi fazer com que as pessoas que têm poder consigam se preparar para gerar uma influência que traga uma inspiração maior para essas pessoas. Essa sou eu no mundo, né? E eu também decidi trazer um conhecimento maior pelas raízes, pelas nossas origens. Então, quando eu tenho um trabalho muito lindo que a gente está fazendo agora com o Fundo de População da ONU, que é um trabalho com as ODS 5, 10, né, que é redução de violência de gênero, desigualdade, direitos humanos, pessoas com deficiência, enfim, é uma gama de é uma gama de necessidade da sociedade do mundo, que às vezes é vista só como uma peça no jogo, Sim. na maioria, né? Mas no entretenimento,
já é um olhar exigido há anos. Para você fazer um show, você tem que ter acessibilidade, você tem que ter sustentabilidade, você tem que ter o cuidado, a contratação, né, de igual para igual e tal. Enfim, tem toda uma comunicação, uma contratação e uma estrutura pensada. Só que ela não é comunicada de modo que mude ou gere uma reflexão para os jovens e uma transformação na sociedade que impacte a família. Então, eu estou trazendo essa consciência junto com uma equipe maravilhosa lá do UFPA, para eu ser canal de luz para o UFPA, para essas ODS e para todo esse ecossistema que eu conheço, que é o mercado artístico e o mercado do entretenimento. O mercado artístico é de influência e de esporte também. E aí, quando você gera a capacitação desses profissionais de fala, né, para o Arthur Aguiar, a gente fez letramento antes dele entrar no BBB, para ele entender o que era violência de gênero, o lugar que ele estava sendo classificado. Não para ele dar aula, nem para ele falar sobre isso, para ele entender quando acontecesse uma circunstância que trouxesse a dor dele, ele saber o que as pessoas estavam olhando, não o que ele, como homem, poderia pensar. Porque é muito difícil um homem poder falar o que é a dor de uma mulher. 100%. Não tem como. Então a gente fez uma aula, da mesma forma o Rodriguinho, no pós-BBB dele, a gente fez uma aula de letramento para ele entender o que o mercado estava falando dele naquele momento, pelas circunstâncias que ele viveu. Então, essa aula de letramento, a gente viu agora, a Vitória ficou no paredão que teve com o Diogo e com a Vilma. O Diogo saiu. Por que a Vitória ficou? Porque ela teve um embate, uma mulher branca com uma mulher negra, em rede nacional. Era a primeira vez que estava tendo um embate muito, muito sério, que poderia ser classificado talvez como um racismo, onde a mulher branca, em nenhum momento, errou a comunicação com a mulher negra. Mesmo debaixo de palavras agressivas, mentiras contadas como verdade, uma exposição muito pesada, ela soube se posicionar com amor e com o letramento. E por isso eu acredito que a Vitória tenha ficado nesse paredão. Porque é a primeira vez na vida que a gente vê uma discussão que cairia num racismo, onde as pessoas iam gerar um cancelamento, uma polêmica, um caos, porque a sociedade não tem capacidade ainda de gerir isso, de entender. E aí a gente vê nitidamente uma pessoa que foi preparada pelo letramento, se comportando, que teve o cuidado de pôr em prática toda essa fala. Isso é maravilhoso. É isso que eu gostaria que todos os artistas, influenciadores e atletas fizessem. E se não, então vão começar pela juventude, porque a juventude já está na rede. Então vamos embora, vamos desenvolver projetos que a gente consiga educar, entretendo as pessoas. Você vai se divertir. É sobre isso. Você vai se divertir. Prazer. E você? Autonomia. É sobre isso, amiga. É sobre isso. É para isso. É Entende? por isso que eu criei o Autonomia. É. Autonomia é baseado, inspirado no ODS 5. Igualdade de gênero. Eu trabalhei num projeto social chamado Brasil Mais Empreendedor, onde a gente levava a capacitação do empreendedorismo para mulheres de comunidade. Imagina. E o que a gente entendia é como eu sempre trabalhei com o ODS 4, educação de qualidade. Então eu sempre entendi que a educação ela transforma, ela empodera. Você foi uma pessoa muito diferenciada como Miss. Obrigada. Porque você trouxe uma profundidade de entendimento do que o mundo, a comunicação no mundo poderia precisar, e você se colocou como uma porta-voz disso, e você se posicionou como uma mulher muito mais profunda do que só a beleza de uma Miss. Sabe? E a Miss tem essa coisa das causas sociais, do melhor do mundo, né? O bem para o mundo maior, mas às vezes isso fica só num discurso, e você tem isso na tua veia, você tem isso no teu corpo. Então é muito especial você tá fazendo um projeto onde vai te dar mais voz além do Miss, e que seja a tua identidade, que seja a tua verdade, porque a tua verdade ela transforma. As pessoas estão aqui ouvindo a gente, quando que eu viria, sabe, assim, as pessoas se transformam ouvindo outras pessoas, vendo que é possível. Vendo que É possível. Você não Giz de começou do Oliveira, zero você com, sabe, entendeu. assim? É possível.
Quando eu era mais jovem, eu fiz um exercício, esse que você estava falando de sucesso, de fazer uma lista do que eu considerava pessoas de inspiração de sucesso. Eu fiz essa lista Olha isso. uns anos atrás. E na minha lista, predominantemente, Homens. homens. É. Autonomia traz mulheres de sucesso para serem exemplos, porque muitas vezes a gente só acredita que somos capazes quando a gente vê alguém fazendo. É. Eu quero trazer mulheres de sucesso que atingiram sucesso para mostrar, ó, é capaz. E eu quero que as mulheres venham aqui e também falam o como. Mas de uma forma divertida, leve, a gente tá aqui, amigas de pantufa, entretendo. Como é que o entretenimento, ele pode educar? Como é que o entretenimento, ele pode ser leve? É natural. Eu vou te falar, esses são os papos que eu tenho nas minhas mesas de bar com as minhas amigas. Eleanor Roosevelt, que foi a primeira dama dos Estados Unidos, eu adoro essa frase, eu li quando eu tinha 13 anos de idade, eu imprimi e coloquei na minha parede. Eleanor Roosevelt disse: pequenas mentes falam de pessoas. Mentes medianas falam de eventos. As grandes mentes falam de ideias. E eu comecei a me notar e me policiar. Começava a falar de pessoas, não. Eventos passados, Maravilhoso. Pode pisar ali um pouquinho, porque eu também precisava de ter amigos, né? Claro. Pisava ali um pouquinho, mas eu sempre tentava puxar, tipo, ideias, que foi o nosso papo aqui hoje. Falamos de pessoas para trazer exemplos, para exemplificar as ideias e os conceitos, às vezes difíceis e novos para as pessoas. Exato. E às Mas vezes que não rico foi pessoas, hoje. Né? Não chega para as pessoas. A autonomia tá chegando. Chega, eu adoro. E vai chegar muito mais. Vai além isso aqui, cara. Vai dominar o mundo. Porque a gente trabalha com o mundo. A gente trabalha com o mundo. Tu falou da Eleanor, o Roosevelt foi o primeiro a ter relações públicas. Ah, é? Pra fazer todo o movimento dele de poder, todas as conexões que ele precisava. Uau! Olha, 1900, sei lá, que casal. Diferenciados. Diferenciados. Por isso foram o que foram e são até hoje todos os nomes, né? É muito louco. Eu penso muito nisso, assim, às vezes a gente tem o acesso a essas informações e a esses movimentos todos, só que a gente não está com a mentalidade ajustada, ou não está atento aonde encontrar ou como ver isso. Então, eu acho que esse canal teu traz a possibilidade de abrir, tirar a lente, de aumentar, né, a lente da pessoa. Tem duas coisas. Uma é, eu entendo que a minha visibilidade, o meu título, a minha formação e XYZ me dão acesso a pessoas que a grande maioria não tem. Então, eu quero ser aqui, através da autonomia, essa ponte para trazer você para milhões de pessoas. Eu quero trazer outras grandes mulheres. E eu também, através da comunicação, eu quero saber tirar de você o melhor que você tem. Para que quem estiver, sabe, escutando em casa possa... Eu vou falar aqui hoje, normalmente o meu objetivo entrando no podcast é pelo menos três coisas aplicáveis eu preciso tirar do meu convidado para que a galera em casa possa levar para a vida dela, para agregar valor. Além da diversão aqui, o bate-papo, etc. Com você aqui hoje, eu já passei da conta, eu acho que passou de 8, 10, o que é maravilhoso. Adoro. E eu sinto missão cumprida. Mas tem uma outra coisa, a gente conversa aqui com muitas mulheres que sonham, só que muitas dessas mulheres saíram de casa, se mudaram para cidade grande, e é muito fácil se sentir sozinha. Eu sei disso porque eu saí de casa com 17 para 18 anos e fui morar numa cidade grande. Eu quero muito que a autonomia possa ser a amiga delas. Chegou em casa depois de um longo dia, a gente tá aqui. Estamos aqui só chegar, né? Estamos aqui só chegar. Tá fazendo de manhã cedo, tá lavando a louça, fazendo café da manhã. Tá aqui com a gente. Então, pra fechar, adoro. Dica de amiga. Venha. O que é pra assistir no final de semana? Dá uma dica de um bom filme, uma boa série.
eu não tenho como não falar do Ainda Estou Aqui. Então fale. É um filme que eu acho que é um divisor de águas para o Brasil e é um resgate das identidades perdidas na ditadura, né? Então é um filme que todo mundo deveria assistir. Ou porque vamos ganhar um Oscar, e eu tenho certeza absoluta que a gente vai ganhar um Oscar de melhor filme internacional, não tenho dúvida disso, porque Fernanda Torres já estava nesse Globo de Ouro e tudo mais, eu não acho que eles vão repetir o prêmio para ela. Eu entendo que existe uma estratégia também, eu acho, num bastidor desse, é muito potente. Né? Livro. Dá uma dica de amiga. Livro que mudou sua vida. Falar assim pra sua filha. Filha, se você tivesse uma filha, filha, você tem que ler esse livro. Não são... Tem 3 livros que eu falo que todo mundo deveria ler na vida. Ok. Que eu vivo trazendo. Nessa ordem. O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. É um livro pequenininho, extremamente necessário para você se tornar consciente, para você começar estruturando tua carreira certinha, tua vida certinha. 2. O segundo é Mindset, para você poder entender o que é uma mente fixa e uma mente flexível para te dar mais amplitude. Uau. E o terceiro é A Arte da Guerra. E para fechar, uma frase que você carrega com você. Eu tenho 2 frases, eu sou muito metida. Vou trazer. Você vai chorar de rir. Eu tô bom. A primeira que eu sempre falo para todo mundo. Tô preparada. É de uma amiga minha que me apresentou, Dani Monteiro. Ela foi apresentadora há anos do Sport TV. Dani Monteiro, lembra? Eu amo a Dani Monteiro. Maravilhosa. A Dani Monteiro foi minha primeira chefe no Brasil. Mentira! Ela me ensinou tudo Mentira! que eu sei de televisão. Mentira! Mas a gente pode entrar nessa Ela depois. É Ela é maravilhosa. Ela foi minha melhor amiga da vida durante muitos Que anos. delícia! A gente não se encontra há muito tempo, mas o amor continua. E na época que a gente era muito, muito unha e carne, era uma frase assim, ó, que eu uso até hoje. Pisa onde eu piso que eu te consagro. Essa é a nossa frase, que era dela, daí ela casou, filhos, e eu passei a usar isso muito. Mas a frase... Pisa onde eu piso e que eu te consagro. É tipo, vem nos meus passos que eu te mostro o caminho de sucesso, é isso. É mais ou menos aí, pisa onde eu piso que eu te consagro, porque não tem. Se eu tô me consagrando, me posicionando, tendo retorno, você vem aqui, vem comigo que eu te mostro como. Aprendi isso com Dani, deve ter, sei lá... Querida Dani Monteiro. Provavelmente. Gente. E a frase que eu mais uso desde sempre na minha vida, e que é uma coisa que ficou anos no meu perfil de rede social, é: seja a mudança que você quer ver no mundo, que é de Gandhi. Porque as pessoas querem muito um mundo melhor, uma vida melhor, mas o que elas estão verdadeiramente fazendo para isso acontecer? Não adianta só querer, tem que começar de você. Autonomia é entender que a vida vem de você e não até você. Essa frase perfeita pra gente terminar o episódio de hoje. Eu ri, eu chorei, você é incrível, mulher. Eu sou muito sua fã. Também. Obrigada por você na loucura de daqui a pouco vai pegar um voo para Salvador pro carnaval. Você tirou esse tempinho para estar aqui com a gente para compartilhar 25 anos de experiência, de muito conhecimento, de muito... Obrigada pela sua... Eu quero mais, me chame todas as vezes. Ai, daqui a pouco a gente vai estar gravando junto. Você vai ser minha co-host. Vamos fazer quando tiver uma autonomia com plateia, com várias mulheres juntos, viajando pelo Brasil, a gente caminha. Adorei. Eu adoro. Bora. Já vi. É, porque daí a gente chega perto delas. E aí vira amiga, que a gente quer encontrar. Pessoas que se conectam pelos seus valores e para transformar o mundo melhor. Eu me sinto muito honrada de estar aqui. Eu acho lindo todo o teu processo de construção. E o quanto você cresceu e mudou desde que a gente se conectou a primeira vez até aqui. Eu estou muito feliz por você, eu estou muito honrada de estar aqui, eu estou muito feliz de estar falando para todo mundo que está te ouvindo, que está vindo por você. E eu só quero que a vida seja maravilhosa para quem está aqui, cara. Amém. Se não souber por onde, é só dar piso onde eu piso que eu te consagro. Piso onde eu piso que eu te vai pisar que a gente te consagra aqui, ó. É sobre isso. Ser mulher é poder ser, é sobre isso. É isso. É você ser tudo que você puder ser, quiser ser. Obrigada. Obrigada a você, Giz.